Olá! Hoje a nossa aula é sobre escoamento viscoso em condutos forçados. Sejam todos muito bem-vindos, alunos da Unifaciar. Então, como eu disse anteriormente, a nossa aula de hoje é sobre escoamento em condutos forçados. Então, aqui na nossa figura, a gente pode ver aqui, então aqui é alguns fluidos aqui, o que pode ser água, pode ser algum outro fluido. Então, nós vamos considerar esse fluido aqui como sendo água, tá? Para todos os nossos exemplos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar escoamento viscoso em condutos forçados, escoamentos livres. Nós vamos também ver perda de carga, os tipos de perda de carga. Nós vamos ver também as equações para perda de carga. Nós vamos conhecer também o que é a cavitação, o conceito da cavitação, os equipamentos que mais sofrem com a cavitação, como que se evita esse fenômeno, os sintomas e os tipos de cavitação. Então, é uma aula muito interessante. Convido vocês a estarem comigo. Então, vamos nessa? Então, nós vamos começar aqui pelo escoamento viscoso em condutos forçados, perda de carga e linha de energia. Então, primeiramente, vamos aprender o que são condutos forçados na hidráulica. Então, são aqueles nos quais o fluido escoa por uma pressão diferente da pressão atmosférica. E normalmente eles são circulares e de seção constante, ou seja, então, o que é o fluido? O fluido é aquilo que passa dentro da tubulação. O fluido ele pode ser água, ele pode ser alguma coisa viscosa. O fluido, resumindo, é aquilo que está passando dentro da tubulação, tá? Então, é isso que a gente estuda ali na hidráulica. O que é o L? O L é a largura e o D é o diâmetro. Então, L é maior ou igual que 4.000 vezes o diâmetro, tá? A canalização, ela funciona sempre ou totalmente cheia e o conduto é sempre fechado. Por quê? A gente pode ter situações que o conduto ele é aberto. Por exemplo, a gente pode ter a canalização de um rio, de um córrego. Então, nesse caso, o conduto ele é aberto. No conduto forçado, ele é sempre fechado, ok? E o fluido ele pode escoar no sentido descendente ou no sentido ascendente. O que é o sentido descendente? É quando ele ocorre de cima para baixo. Ele vai no sentido da gravidade. Então, ele é um sentido, digamos, mais tranquilo, mais fácil. Então, ele é no sentido da gravidade, de cima para baixo. E no sentido ascendente, é de baixo para cima, que são chamados de tubos ou canos. Um conjunto cano constitui uma tubulação ou encanamentos. Então, nós temos aqui alguns exemplos: canalizações de distribuição de H2O na cidade, ou seja, canalizações de distribuição de água na cidade, canalização de recalque, etc. E a gente vai ver na figura também aqui mais exemplos. Então, resumindo esse slide, a gente viu condutos forçados, o que é, a gente viu aqui também o que é o L, né, largura, e viu o D, que é diâmetro. Então, esse tipo de canalização, ela funciona totalmente cheia e o conduto ele é sempre fechado. E eu dei exemplos para vocês o que é um conduto quando ele está aberto, né? Dei exemplo lá, um rio, um córrego, que é quando ele está aberto, mas no caso do conduto forçado, ele é sempre fechado. O conduto, ele aqui, descendente de cima para baixo e ascendente de baixo para cima. E falei aqui que são chamados os tubos ou canos, e falei aqui para vocês que o conjunto cano ele constitui uma tubulação ou encanamentos. E dei aqui alguns exemplos para vocês. Vamos ver a figura então. Então aqui a gente tem a figura, tá? Existe aqui então a diferença da pressão dentro da tubulação e a diferença também da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão do lado de fora, e existe a pressão ali interna, a pressão dentro da tubulação, tá? Então, a gente tem aqui uma canalização, aqui um reservatório, aqui a gente tem outro. Então,
Se essa tubulação, se o fluido está vindo de cima para baixo, o fluido está percorrendo esse caminho aqui, de cima para baixo, ela é descendente. Agora, se o fluido ocorre de baixo para cima, ela é ascendente, tá? Lembrando que nos condutos forçados, essa tubulação é sempre fechada, tá bom? Então, esse é o conceito. Então, diferentemente dos condutos forçados, nós temos os condutos livres. Os condutos livres, eles apresentam em qualquer ponto da superfície livre uma pressão igual à pressão atmosférica. No conduto forçado, era diferente. No conduto livre, a pressão é igual à pressão atmosférica. Nas condições limite, em que um conduto livre funciona totalmente cheio, na linha decorrente junto à geratriz superior do tubo, a pressão ela deve se igualar se a pressão atmosférica e ela funciona por gravidade. Então, é um conduto de grãos livre, ele escoa ali de uma forma natural, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem aqui exemplos: sistema de esgoto, aquedutos livres, canais livres, cursos de águas naturais. Então, por exemplo, aqui, os cursos de águas naturais. É natural, é o curso do rio, tá? Então, se formou naturalmente. Os canais livres também se formaram naturalmente. Sistema de esgoto, a gente tenta também sempre fazer pela gravidade, não forçar. Porque imagina, se der algum problema, trabalhar com esgoto, alguém ter que ir lá fazer uma manutenção no esgoto. Então, sempre é melhor trabalhar por sistema de gravidade. Então, sistema mais livre, não trabalhar com um conduto forçado, tá? Então, essa aqui são as características dos condutos livres, tá? Então, ele tem essa característica aqui de ter uma pressão igual à pressão atmosférica, ele funciona aqui, que um conduto livre funciona totalmente cheio, nessa linha aqui decorrente junto a essa geratriz superior do tubo, essa pressão ela se iguala e ele funciona sempre por gravidade, ok? Então, a gente vai ver agora uma figura para exemplificar. Então, aqui é a figura, tá bom? Então, aqui nós temos aqui o nosso, né, o nosso reservatório. Nós temos aqui onde que o fluido passa e é sempre aqui por gravidade. Onde que vai ser aqui, né, digamos, o nosso reservatório. Então, o fluido passa aqui e chega no nosso reservatório, ok? Então, agora a gente vai falar sobre perda de carga. O que que é a perda de carga? Por que que ela acontece? Então, perda de carga, ele é um termo genérico que tem relação ao consumo de energia desprendido por um fluido para ele vencer as resistências do escoamento. Então, o fluido, na hora que ele está passando, né, pela tubulação, ele perde energia. Então, ele vai perdendo energia ali na hora que como se ele estivesse fazendo uma força para poder passar por essa tubulação. Então, ele perdendo força, digamos assim, ele ele perde energia, é o que a gente chama de perda de carga. Então, essa energia ela é perdida sob a forma de calor. Então, essa energia se perde sob a forma de calor. As tubulações, elas não são constituídas apenas por tubos retilíneos e de mesmo diâmetro. Então, vocês já devem ter visto, às vezes vocês, né, até mesmo quem mora, por exemplo, em apartamento, pode ver às vezes na garagem, olha para cima, consegue perceber que as tubulações têm algumas, né, que têm um diâmetro maior, outro um diâmetro menor, e elas não são sempre em linha reta, né? Tem as curvas, então tem ali os joelhos, os cotovelos, na casa da gente também tem registro, tem as válvulas. Então, isso faz com que haja perda de carga. Então, é isso que acontece. Então, a perda de carga acontece ali. Então,
As tubulações, elas têm ali, ó, não são constituídas apenas por tubos retilíneos e de mesmo diâmetro. Existem as peças que a gente chama de peças especiais, como curvas, joelhos ou cotovelos, registros, válvulas, reduções, ampliações, etc., que são responsáveis por novas perdas, tá? Então, isso aqui que é a perda de carga, tá? De uma forma que seja simples para vocês entenderem. Então, a perda de carga, ela pode acontecer de várias formas. A gente tem a perda de carga contínua ou distribuída, ou perda por atrito, tá? Que é representada pela letra HF, tá? Essa perda de carga, ela acontece pela resistência oferecida ao escoamento do fluido ao longo da tubulação, e ela é proporcional ao comprimento da tubulação de diâmetro constante. Então, essa é a característica dessa perda de carga, tá? Então, ela é proporcional ao comprimento da tubulação e do diâmetro. Então, quanto maior o comprimento da tubulação, maior o diâmetro da tubulação, maior será a perda de carga contínua ou distribuída, né? Ou chamada também perda por atrito, ok? Nós temos também a perda de carga acidental ou localizada ou singular. É o nome dado para ela, que é representado pela letra HA. Ela ocorre todas as vezes que houver uma mudança no valor da velocidade ou da direção da velocidade, né? Então, do valor da velocidade ou da direção da velocidade. Então, se houve mudança do valor da velocidade ou da direção, por exemplo, estava em linha reta, virou à direita ou virou à esquerda, ou então estava a 5 metros por segundo e mudou para mais ou para menos a velocidade, então existe ali uma perda de carga. Então, é uma perda de carga localizada. Então, aqui, módulo e direção da velocidade. Então, e a gente tem aqui a perda de carga total. O que é a perda de carga total? A gente chama de HT. O HT, que é a perda de carga total, é a soma das duas perdas de carga. A perda de carga contínua ou distribuída e mais a perda de carga localizada, que é o HA. Então, essa é a perda de carga total. Nós vamos somar as duas para ver qual foi a perda de carga total dessa tubulação, tá? Dessa tubulação, dessa casa ou dessa edificação. Então, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, existem também três pontos que a gente deve levar em consideração. O plano de carga efetivo, que é chamado de PCE, tá? Esse PCE, ele é a linha que demarca a continuidade da altura da carga inicial, através das sucessivas seções de escoamento. Então, esse PCE, a gente vai ver ele em alguns gráficos, tá? Então, esse PCE, ele é um ponto importante para a gente ver, tá? A gente tem também aqui a linha piezométrica. O que é essa linha? Essa linha, ela une as extremidades das colunas piezométricas. Ela fica acima do conduto de uma distância igual à pressão existente e ela é expressa em altura do líquido. E ela também é chamada de gradiente hidráulico. Então, caso vocês vejam um nome gradiente hidráulico, é a linha piezométrica, tá? Ela também tem esse nome. Então, ela representa a altura do líquido, ok? E a gente tem também a linha de energia. O que é a linha de energia? A linha de energia é a linha que representa a energia total do fluido. Ela fica acima da linha piezométrica.
tá? De uma distância que correspondente à energia de velocidade, e se o conduto tiver seção uniforme, ela é paralela à piseométrica. A linha piseométrica, ela pode subir ou descer em seções de descontinuidade, e a linha de energia, ela somente desce. Então, essa aqui é uma característica importante dessas duas linhas, né? Linha piseométrica e linha de energia. Mas a gente vai ver uns gráficos que representam essas linhas para que vocês possam, né, ter a visualização dessas linhas, para que fique mais claro a respeito, né, dessa parte teórica e fique mais fácil a compreensão, tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, a gente tem aqui, ó, o PCE, que é o primeiro item que eu falei com vocês. Então, ele está aqui logo acima, aqui no gráfico, tá? A gente tem aqui, ó, a linha de carga ou de energia, tá vendo? Ele fica logo acima da linha piseométrica. E a gente tem aqui a linha piseométrica. Esse é um gráfico padrão, tá? Escoamento de um líquido real em um conduto forçado, tá? Então, esse é o tipo de gráfico aqui, digamos, um gráfico padrão. Escoamento de líquido real e o conduto é forçado, tá? Então, um gráfico padrão, mais ou menos aqui é essa característica, onde aqui fica linha piseométrica, linha de carga ou de energia, PCE. Então, esse é o gráfico que nós vamos considerar para o nosso estudo em hidráulica, tá bom? Lembrando que são aqui, esse gráfico ele pode sofrer modificações, mas para o nosso estudo nós vamos adotar esse padrão. E aqui existem, né, algumas fórmulas que a gente precisa adotar para o nosso estudo. Então, a gente tem aqui, ó, fórmula racional ou universal. Então, o que é essa fórmula? Essa fórmula racional, ela também chamada de fórmula universal, ela é válida para qualquer tipo de fluido e ela é válida para qualquer regime de escoamento. E ela tem aqui a equação, onde tem aqui HF. Quem é HF? É a perda de carga contínua, que é dada em metros, tá? Nós temos aqui 8F. 8, ele é padrão da fórmula, esse número ele não se altera, é sempre 8. F, que é o fator de atrito, esse número ele é tabelado, então ele é um número também adimensional. L é o comprimento da tubulação, dado em metros, esse número ele não vai ser alterado sim, né? Depende da tubulação, então é dado em metros. Atenção aqui às unidades de medida, que pode ser que em algum exercício seja dado em uma outra unidade de medida, ou em quilômetro, ou em centímetro. Atenção às unidades. Nós temos aqui o Q, que é a vazão escoada, que é dada em metros por segundo, metro cúbico por segundo, elevado a menos 1, tá? Ao quadrado. Nós temos aqui π, tá? Π nós vamos considerar 3,14 elevado ao quadrado. G é a gravidade, nós vamos considerar, depende, pode ser no exercício que seja dado, ou 10 ou 9,81. Então, vai ser falado no exercício, se necessário. Então, vai ser dito no exercício. E o π também, provavelmente. Então, podem ficar tranquilos com relação a esses números, o F também. E D é o diâmetro da tubulação, que é dado em metros, elevado à potência aqui, elevada a 5. Então, essa aqui é a fórmula racional ou universal, é a fórmula padrão, tá? É chamada de fórmula racional ou universal. É essa a fórmula. Novamente, atenção aqui às unidades de medida, atenção também aqui na hora de realizar os cálculos. Primeiro a gente realiza a potência, então aqui, ó, Q eleva a potência primeiro, depois realiza a multiplicação, π eleva a potência primeiro, para depois a multiplicação. Aqui também o diâmetro eleva a potência primeiro, depois a multiplicação, para depois não errar nenhum cálculo, nenhuma continha, por causa de ter feito a multiplicação primeiro e depois ter elevado a potência,
tá bom? Então, a potência primeiro e depois a multiplicação e atenção às unidades de medida. Nós temos outras fórmulas também. Nós temos aqui fórmula de Hansen-Williams. Essa fórmula de Hansen-Williams ela é utilizada para escoamento com água a temperatura ambiente em tubulações com diâmetro maior ou igual a 50 milímetros e em escoamento turbulento. Em outra aula, a gente viu escoamento laminar, escoamento turbulento. Então, essa fórmula de Hansen-Williams, ela tem duas características: diâmetro maior ou igual a 50 milímetros e escoamento turbulento. Então, a gente tem aqui velocidade, vazão, e aqui a gente tem para perda de carga, tá? Então, se pedir velocidade, nós vamos usar essa fórmula, se pedir vazão, nós vamos usar essa fórmula, e se pedir perda de carga, nós vamos usar essa fórmula, tá? Lembrando aqui que esse aqui é 10,646 é padrão da fórmula, L é largura, D é diâmetro, Q é vazão e C é um coeficiente que depende da natureza do material e estado de conservação das paredes do tubo. Então, isso será dado para vocês, essa informação. Ok? Lembrando que aqui, para realizar o cálculo, dentro do parênteses primeiro e depois eleva a potência. Aqui, potência primeiro, depois a divisão. E por último, aqui depois a multiplicação e depois essa multiplicação. Novamente, para não realizar cálculo incorreto. Bom, então preste atenção primeiro às regras da matemática básica para depois não fazer cálculo errado, ok? Então vamos lá. Nós temos uma outra fórmula aqui também, que é a fórmula de Darcy-Weisbach. Essa fórmula aqui, nós temos aqui perda de carga, que é igual F, eu vou chamar de F, L dividido por D, V ao quadrado e 2G. Essa fórmula aqui, o F ele é tabelado para os tubos de concreto, ferro fundido e aço de diâmetros superiores a 13 milímetros, conduzindo água fria. E a fórmula ela tem algumas características, tá? Ela é diretamente proporcional ao comprimento da canalização, tá? Ela é inversamente proporcional a uma potência do diâmetro. Então, por que aqui? A gente pode verificar. É diretamente proporcional ao comprimento da canalização. Por quê? A perda de carga é aqui, então é diretamente proporcional ao comprimento. L é o comprimento, então diretamente proporcional. Inversamente proporcional à potência do diâmetro. D está aqui, são inversamente proporcionais. É proporcional a uma potência da velocidade, tá aqui. Da velocidade ou da vazão, tá aqui. Independe da posição do tubo e independe da pressão interna sob a qual o líquido escoa. Então, essas são algumas características da fórmula de Darcy-Weisbach, ok? Então, essa é a fórmula, tá? Caso, seja pedido para vocês, será dado ou a informação ou será dada a fórmula. Então, é importante que vocês conheçam as características de cada fórmula, conheçam, a fórmula será dada, mas qual fórmula será usada, depende que vocês conheçam a teoria de cada uma. Então, aqui, por exemplo, diâmetros, o diâmetro dessa fórmula, quando é utilizado, da fórmula de Hansen-Williams, quando é utilizado, qual que é o diâmetro. Então, conhecer a teoria, porque a gente precisa de conhecer a teoria para aplicar a fórmula correta. Não é só sair fazendo cálculos, porque calculadora faz, mas por que está sendo utilizada essa fórmula, qual é a teoria que tem ali por trás, por que eu estou fazendo isso, por que essa fórmula é utilizada, qual é o conceito ali por trás. É isso que precisa que vocês saibam,
tá bom? Então, não é só sair e fazer cálculo, é saber por quê. Nós temos aqui também a perda de carga acidental ou localizada. Ela acontece quando ocorre mudança no módulo e ou na direção da velocidade. Então, nós temos aqui peças especiais, a gente tem aqui curvas, válvulas, registros, bocais, e podem ser desprezadas quando a velocidade é menor do que 1 metro por segundo e pequeno número de peças especiais. Então, essa perda de carga aí, né, perda de carga acidental ou localizada, ela tem essas características, né? E foi falado um pouco dela lá atrás. Então, quando ela é menor do que a velocidade dela é menor do que 1 metro por segundo, a gente despreza essa perda de carga, ok? E também quando tem um pequeno número de peças especiais. Então, não foi dito, né, quando é um pequeno número, mas isso também será informado para vocês, caso seja dado algum exercício, será informado. Despreze a perda de carga, tá bom? A expressão geral das perdas de cargas, tá? Localizadas, nós temos aqui. Então, essas são perdas ocasionadas pelas peças especiais e demais singularidades de uma instalação. Nós temos como exemplos aqui curvas, registros, válvulas, cotovelos e etc. E nas canalizações longas, o seu valor é frequentemente desprezível comparado com as perdas ao longo da tubulação. Nós temos aqui a fórmula, tá? A equação onde HA é igual a K vezes V ao quadrado sobre 2G. Ok? Essa é a fórmula utilizada, a equação utilizada, e algumas informações serão dadas para vocês. Nós temos aqui também velocidades mínimas. Para evitar deposição nas canalizações, né? Por exemplo, algo fique parado, né? Algo fique depositado, parado ali na canalização, então a gente precisa ter uma velocidade mínima do fluido. Então, a velocidade mínima, geralmente ela é fixada entre 0,25 e 0,40, dependendo do seu valor, dependendo do seu valor da qualidade da água. Então, por que que não pode ser nem muito devagar e nem muito rápido? Até mesmo para não afetar a qualidade da água e também não pode também estragar a tubulação, depende também da pressão lá dentro, depende também de vários fatores. Então, se for muito turbulento, pode gerar algum desgaste, então tem todo esse cuidado também. Então, para as águas que contêm certos materiais de suspensão, a velocidade não deve ser inferior a 0,50, né, metros por segundo, no caso de esgoto, por exemplo. Então, precisa, às vezes, ter, né, uma certa velocidade. A velocidade mínima ela não é estabelecida para o sistema de distribuição de água potável. As velocidades máximas elas são estabelecidas devido a condições econômicas, efeitos nocivos dinâmicos sobre pressão prejudicial, limitação de perda de carga, desgaste, corrosão e ruídos desagradáveis. Então, tem isso também. Então, imagina, né, pessoas que às vezes moram em apartamento, ter algum ruído, né, que é desagradável, principalmente à noite, a questão do desgaste também, né, a questão às vezes até do espaço, pode romper alguma canalização, então tudo deve ser pensado, né, a questão da velocidade mínima e a velocidade máxima desse fluido. Pode ser a água, pode ser o esgoto, então tudo deve ser pensado, tá bom? Então, esses são aqui, essa questão da velocidade,
tá? Então, a velocidade aqui, né, no caso, por exemplo, do esgoto, ela não deve ser inferior a 0,50 metros por segundo, e aqui a velocidade mínima, ela não é estabelecida para os sistemas, né, de distribuição aí de água potável. E tem aqui, né, essas aqui, as velocidades máximas, que elas são estabelecidas devido a algum desses fatores aqui, tá? Então, agora eu vou falar para você sobre a cavitação, o que que é a cavitação, como que ela acontece. A cavitação, o nome, né, cavitação é dado ao fenômeno físico de vaporização de um líquido e que consiste na formação de bolhas de vapor pela redução da pressão durante o seu movimento. Ele ocorre principalmente no interior dos sistemas hidráulicos ou chamadas também de cavidades dentro da massa líquida. Então, agora a gente vai ver aqui algumas figuras que apresentam, né, alguns exemplos de cavitação para que vocês possam entender melhor esse fenômeno. Então, a gente tem aqui, ó, uma figurinha aqui. Nós temos aqui, ó, a entrada no rotor. Aí aqui a gente tem, olha, exemplos aqui da erosão. Temos aqui também exemplos de erosão e aqui a saída do rotor. Então, aqui esse é um desenho esquemático, né? E aqui um exemplo real do que acontece aqui, a cavitação, tá? Então, a cavitação ela ocorre em certos pontos devido à aceleração do fluido. Quando a pressão ela pode cair a um valor abaixo da pressão do vapor líquido e vai ocorrer uma vaporização local no fluido. E aí forma essas bolhas de vapor, ou seja, aí o líquido ele entra em ebulição. Então aqui, olha, a gente tem aqui um exemplo aqui, o fluido está passando e aí começa, depois esse fluido ele começa a entrar em ebulição. E aí começa essa formação aqui das bolhas, tá? O fluido ele entra aqui em vaporização e forma essas bolhas aqui, né, na canalização, tá? Então esse é aqui o que a gente chama de cavitação. Então, após a formação dessas bolhas, elas são carregadas e elas podem chegar a uma região em que a pressão ela cresça novamente acima da pressão de vapor de líquido, e essas bolhas de vapor elas vão entrar em colapso e elas implodirão e elas tornam-se líquido novamente. E as ondas de choque, a gente chama de ondas de choque geradas pelas as implosões suscetíveis das bolhas, elas podem provocar trincas microscópicas do material, que com um fluxo constante elas irão crescer e provocar o deslocamento de material da superfície, originando uma cavidade de erosão localizada. Então, gera-se ali um problema, tá? Gera-se um problema difícil de resolver. É um fenômeno físico, né, molecular, que ele se dissemina e tende a aumentar com o tempo, causando a ruína dos rotores, de válvulas, tubulações, propulsores e vários outros componentes de um sistema hidráulico, perdão. A cavitação ela é muito comum em bombas de água e de óleo, válvulas, turbinas hidráulicas, propulsores navais, pistões de automóveis e até em canais de concreto com altas velocidades, como invertedores de barragens, tá? Ela deve ser sempre evitada por causa dos prejuízos financeiros que causa devido à erosão associada, seja nas pás de turbinas, de bombas, em pistões, válvulas ou em canais. Então, ela deve ser evitada devido à troca, né, desse material, que é um problema, e também o prejuízo financeiro, né, a mão de obra envolvida, o prejuízo financeiro. Então, é um problema que realmente se deve evitar. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli diz que um fluido escoando, ao ser acelerado, tem uma redução de pressão para que sua energia mecânica se mantenha constante. Então, nessa figura aqui, eu apresento o esquema que demonstra como acontece um fluido juntamente aqui com o Teorema de Bernoulli.
tá? Então, nós temos aqui, né, o fluido, ele passa, e o temorema diz isso, né, que na hora que o fluido ele está escoando, e se ele for acelerado, ele vai ter uma redução de pressão, e para que essa energia mecânica, né, que está acontecendo, ele se mantenha constante. E aí ele vai reduzir a pressão. E aí é onde que acontece aí essa questão da cavitação, né? Então é isso que acontece, tá bom? Então, para evitar o surgimento, né, da cavitação, a gente tem algumas medidas que podem ser realizadas. Então, a primeira delas, a gente pode elevar o nível do líquido no tanque de sucção. A gente pode também baixar o ponto de sucção. A gente pode manter a tubulação sempre cheia, dimensionar o sistema para que a bomba fique afogada, diminuir a temperatura do fluido e diminuir a velocidade do escoamento. Então, essas medidas aqui são algumas medidas, né, para evitar, né, a cavitação, evitar que a cavitação aconteça. Então, aqui existem vários tipos de cavitação, nós vamos falar agora um pouquinho sobre elas. A primeira delas é a vaporização. A vaporização, conhecida como cavitação NPSH, que é Net Positive Suction Head, ou cavitação clássica, essa é a mais comum delas. Ela ocorre como uma bomba centrífuga transmite velocidade a um líquido quando passa pelo olho do impulsor. Tá? A gente tem também aqui a turbulência. O que é a turbulência? Se partes do sistema, seja tubos, válvulas, filtros, cotovelos, entre outros, são inadequadas para a quantidade ou tipo de líquido que está sendo bombeado, isso pode gerar um escoamento giratório no líquido. Nós temos aqui também síndrome das palhetas. Essa síndrome aí é um tipo de cavitação que ocorre quando o impulsor usado tem um diâmetro muito grande ou a carcaça ela tem um revestimento muito espesso e um deles ou os dois eles criam menos espaço dentro do próprio alojamento. Nós temos aqui a recirculação interna. Então, nesse caso, a bomba ela não pode descarregar o fluido na taxa adequada e assim esse fluido é recirculado em torno do rotor. E o fluido ele percorre nas zonas de baixa e alta pressão e aí resulta em calor e alta velocidade. E o resultado são bolhas vaporizadas, sendo uma causa comum e para isso é quando uma válvula de descarga está fechada enquanto a bomba está funcionando. E a gente tem aqui também a cavitação por aspirador de ar. Esse fenômeno é comum, onde o ar pode ser sugado para dentro de uma bomba através de válvulas com falha ou outros pontos fracos, com anéis de juntas. E uma vez aspirado, o ar não tem para onde ir e segue o curso do fluido. E à medida que o ar fluido é misturado, o ar forma bolhas que depois são estocadas sob impulsão pelo impulsor. Então, isso são alguns exemplos, tá, de cavitação. São vários e a principal aqui é a vaporização, tá? É a mais comum delas. Então, aqui a gente tem aqui sintomas de cavitação. O principal sintoma aqui a gente tem fluxo ou pressão diminuídos, vibrações inesperadas, erosão do rotor, falha de vedação, rolamento, consumo anormal de energia e ruído. Então, prestar atenção aqui, né, essa questão. Os equipamentos que mais sofrem com a cavitação, a gente tem aqui bombas de água e óleo, as válvulas, turbinas hidráulicas, propulsores navais e pistões de automóveis. E aqui, evitando a cavitação. Então, muitos são os problemas que podem acontecer e serem confundidos como cavitação, ruídos, por exemplo, e por esse motivo eles precisam ser bem avaliados. É essencial que o profissional preparado e acostumado com manutenção e prevenção de problemas em maquinário hidráulico,
E a solução mais simples costuma ser o dimensionamento adequado do sistema, que vai desde o dimensionamento adequado da linha de sucção até mesmo do desenvolvimento de um sistema em que a bomba fique afogada, deixando-a sempre cheia, garantindo que não falte fluido para o seu funcionamento. Então, aqui a gente tem alguns termos importantes que são utilizados, né? NPSH, que é disponível na instalação, e NPSH, que é requerido pela bomba. NPSH, que é o Net Positive Suction Head, que é a energia disponível na sucção, ou seja, a carga positiva e efetiva na sucção. A gente tem a APLS, que é a altura positiva líquida de sucção, altura de sucção absoluta, altura que limita o desnível de sucção da bomba. NPSH requerido, que é a característica hidráulica da bomba, que é fornecida aqui pelo fabricante, né, que é o que está aqui em cima, e o NPSH disponível, que é a característica das instalações de sucção, que se pode calcular, tá? Então, caro aluno, nessa aula aqui você aprendeu sobre escoamento viscoso em condutos forçados, escoamentos livres, aprendeu também sobre perda de carga e, por último, nós vimos sobre a cavitação. Desejo para vocês bons estudos. Aqui também a nossa lista de referências. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigada!